Os espaços autônomos. O que são e como estão inseridos no mercado de arte? A gente chama de sistema da arte, gente, como qualquer sistema, se vocês pegam um exemplo da biologia, por exemplo, que a gente aprende a cadeia alimentar, é um pouco a mesma coisa dentro do sistema da arte. Você tem uma série de agentes, a energia passa de um para o outro, é uma coisa assim, né? E acontece o mesmo no sistema da arte. E a gente pode ter pessoas físicas ou jurídicas, né, fazendo esse papel dos agentes. A gente tem ações que acontecem, entre elas a difusão da arte, a circulação, a comercialização, a validação e, claro, a produção da obra, né? Produção artística, que é o número 0 do sistema da arte, aquilo que impulsiona todo o sistema da arte. Então, ele começa sempre pelos agentes principais, que são os artistas e os coletivos, que são os criadores. Sem eles não existiria essa alimentação do resto do sistema. E a gente tem uma série de plataformas, que são publicações, editais, prêmios, residências, exposições, bienais, feiras, que proporcionam encontros onde essas ações vão acontecer por meio do encontro desses agentes. Então, basicamente, é essa a nossa analogia. A gente vai falar muito de sistema da arte aqui nessa aula, e vocês acredito que vão ouvir isso de outros professores também. Então, às vezes, chama de circuito das artes visuais, sistema da arte. Isso tudo está falando um pouco da mesma coisa. É importante que aquilo que vocês ouvem como mercado da arte, ele é um pedaço desse sistema, ele é um pedaço que diz respeito aos agentes que trocam, principalmente financeiramente, né? A parte que tem um caráter comercial, né? Mas eles estão, do mesmo jeito, em contato com os outros agentes que não têm fins lucrativos, que têm fins institucionais ou que têm fins educacionais. Então, todos esses agentes, eles se retroalimentam, eles se codependem. O trabalho de um depende do início do trabalho do outro, e muitas vezes, inclusive, os papéis de um mesmo agente se fundem e eles também mudam de lugar, né? Então, ele é bastante dinâmico, esse sistema. E hoje a gente vai falar de um pedacinho desse sistema, que são os espaços autônomos, que também tem essa característica de, enfim, a gente vai dizer o que ele não é, mas de ser também um celeiro, principalmente um lugar para se produzir rede, para se produzir conhecimento, para se produzir arte, sem se preocupar com aquilo que quem estava aqui na aula passada vai lembrar que a gente falou, não estão preocupados em produzir produtos culturais, ou seja, chegar na obra de arte, chegar numa sei lá, uma exposição, enfim, talvez não seja o objetivo primeiro de quem frequenta, dos artistas e curadores e críticos e gestores que estão trabalhando dentro desses espaços, né? Estão preocupados muito mais com a pesquisa, com a troca, com o espaço de experimentação, enfim, mais sobre isso. Então vamos lá, que acho que quanto mais a gente avança, mais claro fica. E nessas de tentar definir, eu e Marcela, a gente talvez tenha concluído que é mais fácil talvez começar dizendo o que os espaços não são, porque para vocês talvez seja mais claro, por exemplo, saber o que é um museu. Acho que todo mundo tem claro isso na cabeça, todo mundo já visitou, talvez não tenha uma definição na ponta da língua, mas todo mundo tem uma visão clara do que é um museu. Então, os espaços autônomos dentro do sistema da arte, eles não são um museu na medida em que eles não colecionam obras. Então, a gente vai vendo aí quais são os contrastes, né? Eles não são galerias, de novo, galeria acho que é um espaço que vocês conseguem ter um contorno também mais definido, vai ficar muito mais claro também para quem for na SP Arte nessa semana, de entender o que é o trabalho da galeria. Ele difere radicalmente de um espaço autônomo, por quê? Porque galerias comercializam obras e espaços autônomos não têm essa como função principal.
Eles também não são feiras, porque eles não abrigam galerias, né? Eles não estão lá para ser plataforma de venda para as galerias, que é o intuito das feiras dentro do sistema. Eles também não são editoras, porque eles não publicam livros como sua atividade fundamental. Eles também não são produtoras, porque eles não prestam serviço de produção. Produção, aqui, produção de exposições, produção de obras, produção de projetos. E eles também não são escolas de arte, porque eles não estão focados de forma exclusiva em formar artistas, né? Muito que bem, porém, o que a gente aprende olhando várias tipologias, vários espaços autônomos por aí, é que eles podem, sim, publicar livros e catálogos, embora eles não sejam uma editora, eles podem, sim, promover pesquisa e educação, embora eles não sejam uma faculdade, eles não sejam uma escola de belas artes, eles podem, sim, comercializar obras com fins de financiar suas próprias atividades, embora eles não sejam uma galeria ou uma casa de leilão. Eles podem, sim, realizar eventos para a formação de artistas, curadores e outros agentes do sistema. Eles podem também conceber, propor, produzir e viabilizar projetos que fazem parte da sua programação, embora eles não sejam produtoras, né? Então, são essas coisas que eles não são e são essas coisas que, eventualmente, eles podem fazer. Mas o que, de fato, são esses espaços, né? Então, de novo, eles não focam exclusivamente em nenhuma dessas atividades, nem são elas o foco principal da sua atuação. Então, vamos tentar ver se a gente se aproxima pelo não e pelas beiradas, a gente consegue, pouco a pouco, se aproximar do que eles são. E aí, aqui tem uma tentativa de uma definição, mas aí, enfim, vocês vão ver que ela é uma definição que abre em vez de fechar por algo único, ela também abre para várias possibilidades. Então, aí a gente começa com a questão da problemática da nomenclatura. Então, eu vou listar os espaços autônomos, os espaços que também são chamados de espaços independentes, alternativos, autogestionados, experimentais, centros culturais independentes, ou artist-run spaces, para quem gosta do anglicismo aí. Então, importante dizer, acho que repetidas vezes aqui, a gente parte do princípio que espaços autônomos são espaços, gente. Então, há sempre uma sede física que são fundados por artistas ou coletivos, ou curadores, ou gestores, ou pesquisadores e críticos que promovem experimentação, debate, estudo, formação, pesquisa, trocas, formação de rede, por meio de exposições, apresentações, performances, criação da possibilidade de abrigar ateliês, residências, fazer acompanhamento de carreira, abrigar e planejar e fornecer, enfim, palestras, cursos, oficinas, promover publicações, abrigar grupos de estudo, ocupações, ações coletivas, acho que isso é bastante comum, tudo acaba, de alguma forma, sendo uma ação coletiva, e também festas e celebrações costumam ser espaços, talvez, dos mais felizes de encontro desse sistema da arte, que às vezes é tão sisudo. E, por fim, faz isso gerando uma programação aberta, fluida, transdisciplinar, disruptiva e que trabalha nos nichos do sistema da arte contemporânea. Se os outros agentes eles têm um contorno mais rigoroso, se eles são menos dinâmicos, eu acho que os espaços autônomos eles atuam um pouco nessas trincheiras, nessas brechas.